ela é aplicada tanto nas misturas de coloração, descolorante, quanto também e principalmente na distribuição das mechas durante as luzes e também em cortes de cabelo, e pode ser usada em qualquer parte, qualquer procedimento que você for fazer em cabelos. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em cor, corte, saúde capilar e químicas de alisamento. E hoje eu quero falar com você sobre a proporção perfeita. O que é essa proporção perfeita? Onde é aplicada? Essa proporção perfeita ela é aplicada tanto nas misturas de coloração, descolorante, quanto também e principalmente na distribuição das mechas durante as luzes e também em cortes de cabelo, e pode ser usada em qualquer parte, qualquer procedimento que você for fazer em cabelos, né? A proporção perfeita, eu vou te explicar como que eu descobri essa proporção perfeita e por que ela é perfeita, né? Porque muita gente pode olhar e falar, nossa, mas quem falou que isso é perfeito, né? Não existe coisa perfeita, e a verdade é que existe, tá? O que acontece? Há algum tempo atrás, no começo da minha carreira, eu sempre tive muita dificuldade em fazer cor, tanto coloração como mechas, né? Luzes, loiros e etc. E eu tentei algumas vezes, eu lembro no comecinho da minha carreira, e acabei desistindo, né? Eu sempre tive muita facilidade com o corte e acabei ficando mais com esse lado, né? Eu venho de uma família de cabeleireiros, eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família e já fiz cursos na Europa, já fiz cursos no Brasil, mas eu nunca conseguia fazer um loiro bacana, eu nunca consegui trabalhar muito bem, né, no começo da minha carreira com cor. E com o passar do tempo, né, isso foi me deixando meio triste, né, deprimido e tudo mais. Eu até pensei em desistir da carreira por causa disso, porque eu não conseguia realmente ter um resultado efetivo. Cheguei a desistir mesmo e por algum tempo eu atendi uma cliente ou outra de corte e fui fazer outras coisas, né? E o que aconteceu nesse meio tempo é que eu acabei entrando, né, numa crise de identidade, digamos assim. Tive uma depressão, tive pânico, né? Episódios de pânico e tudo mais. E a verdade é que naquela época o meu médico pediu para eu me afastar. E eu sou uma pessoa que não consigo ficar simplesmente deitado no sofá sem fazer nada. Então, naquela época eu tinha acabado de casar, eu era recém-casado, e a minha esposa, ela é formada em artes plásticas. E ela, né, me colocou, falou, então faz isso aqui. E me colocou, começou a me ensinar alguns conceitos e me colocou para pintar com aquarela. E um dos conceitos que eu já tinha ouvido falar, que ela começou a me falar também, eu comecei a pesquisar sobre isso, é o conceito de proporção áurea. O que é proporção áurea? Proporção áurea é uma proporção, nós vamos explorar ela mais aqui, mas só para você entender, essa proporção ela foi descoberta há muitos séculos e ela foi descoberta através da observação da natureza, né? Descobriu-se que existia uma proporção sempre igual nas coisas da natureza, em tudo que era belo, e tudo funcionava de forma tão harmônica, atribuindo-se a essa proporção encontrada na natureza. Então a verdade é que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a pintar e tal, voltei, né, consegui sair desse quadro de depressão e entrei e voltei, comecei a, né, voltar a trabalhar. Várias coisas que eu fiz não deram certo, eu voltei a me dedicar completamente à profissão de cabeleireiro, e aí eu comecei a pegar essa proporção áurea, tudo que eu tinha estudado, e comecei a testar muita coisa, principalmente em cor, principalmente em loiros, com a proporção áurea. Então comecei a testar proporção áurea nas misturas, comecei a testar proporção áurea na divisão, né, das mechas, proporção áurea nas microdivisões, então aquele alinhavado, né, o costurado, e comecei a colocar nos meus cortes. O corte eu já tinha bastante facilidade, mas com a proporção áurea ficou ainda mais bonito. E com a proporção áurea usando nas misturas, usando nas divisões de loiros,
o que aconteceu foi que em pouquíssimos meses, sem fazer curso, né, eu simplesmente fui testando como aplicar essa proporção áurea no cabelo. E é engraçado porque eu não, né, naquela época eu não achei ninguém, até hoje eu não conheço, né, não consegui encontrar alguém que usasse proporção áurea em cabelo. Então eu comecei a fazer testes e em poucos meses eu consegui chegar num ponto ali que eu conseguia entregar um loiro mais claro, um loiro mais bonito, que até as pessoas mais experientes aqui do meu salão e concorrentes também começaram a me perguntar como é que eu estava conseguindo fazer aquilo daquele jeito, né? Porque o que acontece? A proporção áurea, ela é percebida pelo nosso inconsciente. E quando as coisas são percebidas pelo nosso inconsciente, você já deve ter ouvido falar em mensagem subliminar, né? A mensagem subliminar é aquela que a gente está vendo alguma coisa e, né, uma imagem, por exemplo, na década de 60, 70 tinha muito isso. A gente não está vendo uma propaganda da Coca-Cola, mas em algum momento existe uma mensagem subliminar ali que nos induz a ter a vontade de comprar uma Coca-Cola, né? É uma mensagem que a gente não vê, mas o nosso inconsciente consegue processar aquilo e transforma isso em uma emoção, né? É um pouco complexo essa questão do organismo, mas para você entender, a proporção áurea ela foi descoberta na natureza, né? Então, por exemplo, o bater de asas de uma libélula respeita a proporção áurea. O desabrochar das flores respeita a proporção áurea. Alguns ciclos respeitam essa proporção áurea. Onde foi usada essa proporção áurea até hoje? Por exemplo, nas artes, né? Leonardo da Vinci, Botticelli, vários artistas usaram a proporção áurea e usam até hoje. Por quê? Porque a proporção áurea ela causa um impacto inconsciente em quem olha para aquilo, fazendo com que aquela arte seja mais admirada. Não só isso, tocando fundo no inconsciente e no sentimento das pessoas. É por isso, essa é uma das razões, né, pelas quais existem grandes gênios nas artes e outros que não são tão gênios assim, né? Por isso que existem quadros de milhões e quadros de alguns reais. Né? Uma das razões é isso. E quando se usa proporção áurea, você consegue impactar emocionalmente. Por exemplo, a proporção áurea ela é usada também na engenharia, para construir coisas grandiosas, né? Coisas que você olha e fala, cara, como isso é possível ficar em pé? Usa-se muito a proporção áurea. A proporção áurea foi muito usada para construir as cidades gregas da antiguidade. Então, por exemplo, quando você vê as ruínas gregas de milênios atrás, né? De 5.000 anos, 4.000 anos, não sei exatamente, mas são alguns milênios, e você vê a construção lá em pé, inteira, e também toda aquela coisa da mitologia grega e tudo mais, porque eles faziam as construções em proporção áurea, inclusive as pirâmides do Egito e tudo mais. Isso é usado na engenharia, isso é usado nas artes, isso é usado em marketing, tá? Existem várias imagens na internet que você pega cartazes de filmes, tá? E muitos deles, né, muitos mesmo, estão assim, o cartaz de propaganda do filme, ele é construído todo em proporção áurea, né? Por quê? Primeiro, fica agradável aos olhos, né? É uma imagem que é agradável aos olhos e você consegue despertar essas emoções na pessoa que vê essa imagem, né? Então, essa proporção áurea, como ela é usada em tudo isso, o que acontece? Quando algo está em proporção áurea, por exemplo, quando você pega um quadro ou uma imagem que está em proporção áurea, o nosso cérebro interpreta, você querendo ou não, o seu cérebro vai interpretar aquela imagem como uma imagem bela, como uma imagem bonita, como uma imagem agradável aos olhos, uma imagem que te transmite um sentimento de equilíbrio, né? Então esse impacto no inconsciente faz com que qualquer pessoa tenha o mesmo tipo de reação. Afinal, somos todos seres humanos. Não só pessoas, mas também reações de próprios animais irracionais, eles têm esse impacto emocional dependendo de como é a imagem, né? Então, qual que é o grande segredo dessa proporção perfeita, né? Primeiro, a proporção áurea ela é traduzida através de algumas coisas, né? Descobriu-se o quê? Descobriu-se uma proporção mesmo,
né? Descobriu-se o ângulo áureo, que é o ângulo que está em proporção áurea, que é muito usado também. Descobriu-se uma sequência numérica, né, que a gente pode traduzir isso em desenhos, em divisões de cabelo, em misturas, uma sequência que está em proporção áurea. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa proporção perfeita e como aplicar isso no cabelo. Tá? Por isso eu preciso te dar uma base de como funciona essa proporção áurea, do que é, né? Então esse segredo, olha só, esse símbolo aqui é o símbolo da letra Φ, que é o que simboliza o número áureo, tá? Então, a proporção áurea, ela está na natureza, né, em tudo que é belo na natureza, inclusive em alguns ciclos naturais. Ela é tida como um número de ouro, um número divino, ou a proporção divina. Ela é interpretada por muitos estudiosos como uma proporção divina, como algo que é como se fosse a tradução do que é divino no mundo através de um número ou de uma proporção, né? Ela está em animais, como eu disse, bater de asas de uma libélula, ela está no espiral dos caracóis, né? E em vários. Ela está no rosto humano, né? Se você pegar, existe até uma máscara, que é uma máscara digital, chamada de máscara de Marquardt, que é uma máscara que mede se o rosto está exatamente em proporção áurea ou não. E quanto mais próxima da proporção áurea o rosto está, mais bonito é aquele rosto, né? Então, mas todo ser humano, se você for ver, o ser humano, a gente tem as proporções, por exemplo, a distância entre os olhos, a distância dos olhos para o nariz, do nariz para a boca, a largura da boca com relação à largura do nariz e a largura dos olhos, tudo isso está bem próximo da proporção áurea. E quanto mais em cima, quanto mais exato em cima da proporção áurea, mais bonito aquele rosto é. Olha só que interessante. Então está no rosto também. E a proporção áurea também é um dos pilares do visagismo. Isso mesmo. Então se você pensa em trabalhar com visagismo algum dia, ou se você está estudando visagismo, quer se aprofundar nisso, uma das coisas que você precisa saber e precisa entender é justamente a proporção áurea. Então, como eu disse também, a proporção áurea ela já é e foi usada muito no marketing, nas artes, na música, né? Muitas músicas, muitas composições, principalmente da música clássica, usam a proporção áurea nos intervalos, nas notas e etc. Né? Na arquitetura, na engenharia, na beleza e na química também. Como assim na química, Felipe? Porque quando você tem, por exemplo, misturas em proporção áurea, né, você consegue, olha só, é interessante isso, né? Porque quando eu comecei a fazer misturas em proporção áurea, o meu descolorante, por exemplo, era o mesmo descolorante, o mesmo oxidante, mas em proporção áurea, o poder de clareamento deles aumentou, né? Foi sensível isso para mim. Não só isso, não só o poder de clareamento, mas como clareamento mais rápido, uma saúde capilar melhor, né? Usando o que? Exatamente a mesma coisa que eu usava, só que mudando algumas proporções. Na divisão de mechas, né, na questão da beleza, mesmo que às vezes o cabelo não fique perfeito, né, não fique tão uniforme e tal, se ele tiver com a divisão em proporção áurea, ele vai ficar bonito. E se você ainda conseguir juntar a proporção áurea nas misturas químicas, né, e também nas divisões, o que acontece é que você vai ter um loiro muito mais deslumbrante, tá? Então, o que é essa proporção áurea? Como usar isso daí? Bom, primeiro, a proporção áurea ela pode ser representada por algumas coisas. Uma delas é um número. Existe um número que é um número justamente da proporção áurea, que é o número 1,618. Tá? Uma proporção 1,618, o que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer assim, que se você pega, por exemplo, sabe aquela história da proporção? 1 para 2, 1 para 1,5. Então, quando você coloca a proporção 1 para 1,618, você está fazendo uma proporção áurea. Outra coisa que
está, né, que a gente pode usar na nossa profissão da proporção áurea é o ângulo. O ângulo de 137 graus e meio é um ângulo, é o ângulo áureo, é um ângulo que está em proporção áurea. Onde a gente usa isso, Felipe? Tanto para fazer as angulações de corte, as angulações de divisão de mechas e tudo mais. E uma sequência, tá? Olha só que interessante, essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci. Deixa eu colocar aqui. Fibonacci foi quem traduziu a proporção áurea em uma sequência numérica. E essa sequência ela se dá mais ou menos assim: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim sucessivamente. Felipe, mas onde eu acho essa sequência? Essa sequência é muito simples, tá? Você sempre soma os dois números anteriores. Então, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Olha só que a simplicidade dessa sequência, e ela traduz também uma sequência em proporção áurea. Onde que eu uso isso, Felipe? Isso você vai usar de várias maneiras, né? Nos comprimentos de franja e cabelo, parte de trás, parte da frente do cabelo, vai usar também nas mechas em si, né? Na divisão dos papéis na cabeça e tudo mais, tá? E uma outra forma de representar a proporção áurea é através do desenho, através do retângulo áureo, ou retângulo de ouro, como pode ser chamado em vários lugares. Então, essas representações da proporção áurea, a gente traduz para a nossa profissão, para tudo que a gente faz dentro do salão e nos cabelos. Então, você pode usar isso na proporção de mistura da coloração com o oxidante, do descolorante com o oxidante e o plex ou algum tratamento. Você pode usar isso até mesmo nas proporções de mistura de tratamentos que usam misturas, né? Químicas que usam misturas, qualquer coisa. Quando você usa a proporção áurea, aquilo fica mais efetivo, tá? E também nas divisões, então você usa o ângulo áureo e tal. Felipe, como que eu faço para saber? Eu vou ter que ficar com um transferidor, com uma régua, com um medidor eletrônico que consegue medir tudo isso? Não. A verdade é que, olha só como a natureza ela é realmente perfeita. E quando você pega uma cabeça para você fazer, lembra que o rosto está em proporção áurea, o corpo humano está em proporção áurea? O que acontece é que a cabeça também está. Então, você sabendo aonde traçar ali, onde fazer os traços na cabeça da sua cliente, você tem tudo ali. É só você ligar ponto A ao ponto B, ponto C ao ponto D, e você já vai estar construindo um trabalho em proporção áurea. Então você usa pontos, medidas que já estão na cabeça da sua cliente. E olha só que interessante, a proporção áurea, ela liberta o profissional. Por quê? Você não fica refém de uma técnica X para fazer um cabelo. Porque a própria cabeça da tua cliente vai te guiar. E você vai conseguir fazer trabalhos, loiros, colorações específicas e exclusivas para aquela cliente. Por quê? Porque você está usando as próprias medidas da cabeça dela, né? Então, quando você consegue dominar isso, você consegue entregar um trabalho muito superior, tá? Por exemplo, no corte também, você vai medir os comprimentos, né? Então, o comprimento da franja, a proporção do comprimento da franja com o comprimento geral do cabelo, a angulação que você vai trazer o cabelo para fazer o repicado, tá? Qual que vai ser o ângulo também de degradê desse cabelo? Quando você vai fazer mechas em degradê, por exemplo, um ombré, um moreno iluminado, a proporção de distribuição, desse degradê, quando é em proporção áurea, você consegue um impacto muito maior também, você consegue fazer um cabelo mais bonito. Então, em cada ponto da nossa profissão, em cada coisa que você fizer, se você colocar a proporção áurea, você vai conseguir entregar um cabelo sempre muito superior, com uma beleza superior, né? A parte química vai funcionar melhor e tudo mais. Então, qual que é o impacto disso?
impacto disso primeiro é na emoção. É engraçado porque tem uma comunidade, né, dentro dos meus cursos existe uma comunidade exclusiva para os alunos do curso. E há um tempo atrás eu recebi um depoimento de uma aluna minha do Master Blonde, que é o meu curso completo para loiros, em que eu ensino toda essa parte de proporção áurea, como aplicar isso, tintim por tintim. E ela fez uma postagem de uma cliente que ela fez, né, fez as luzes, e que a cliente, a hora que ela estava secando o cabelo dela para mostrar o resultado das luzes que estavam em proporção áurea, que a cliente começou a chorar. Ela se emocionou e começou a chorar. E ela perguntou, mas o que foi? Não, tá muito lindo, tá muito lindo. Então ela chorou de emoção ao ver o cabelo dela mesmo, tão bonito diante do espelho. E a verdade é a seguinte, eu lembro que quando eu li essa postagem dela, a minha cliente chorou e tal, eu fui correndo e falei, gente, porque geralmente quando a gente ouve, né? Não, a cliente chorou no salão, o que é geralmente? Porque algum cabeleireiro destruiu o cabelo dela. Geralmente quando uma cliente chora no salão, é de tristeza, é de desespero, é de pavor, porque algo deu errado. É muito mais raro uma cliente chorar no salão de emoção por estar vendo que o cabelo dela tá tão bonito a ponto de se emocionar. E isso acontece por quê? Porque a proporção áurea desperta esse tipo de emoção, tá? Então, teve essa história, até foi de uma aluna minha, a Ana Paula, que postou lá na comunidade. Eu também já mostrei essa história aqui no meu canal, em alguns outros conteúdos também do Telegram, enfim. Então, a proporção áurea, ela desperta essa emoção muito grande, então ela causa um impacto emocional. Ou seja, quando alguém olha para um cabelo, né, alguém bate o olho num cabelo que está com a distribuição de mechas em proporção áurea, ela tem um impacto automaticamente bom. Ela tem um impacto, nossa, que bonito. E acaba impressionando as pessoas, né? Isso pode ser o seu concorrente, pode ser você, mesmo você sabendo, né, que aquilo está em proporção áurea, o impacto emocional ele vem, porque o inconsciente e a emoção, eles não são 100% controláveis pelo nosso consciente. Então mesmo você sabendo, você vai ter esse impacto, tá? Então, por exemplo, quando você pega, igual eu falei da música, né, quando você pega uma bela música e ouve, ela é agradável aos ouvidos, ela te relaxa e tudo mais. Agora, por exemplo, pensa no barulho de buzinas num trânsito lotado. Por quê? Porque a buzina ela não está em proporção áurea. É interessante isso. Quanto mais fora da proporção áurea, mais irritante é o som. Quanto mais próximo da proporção áurea, mais agradável é o som. Então, se isso funciona com onda de som, onda de luz também, e isso vai funcionar também no cabelo. E funciona, isso já é algo que eu faço há muito tempo. Alunos e alunas minhas fazem isso já há algum tempo também, e esse impacto é sempre observado. Outro impacto é no inconsciente, que é o que eu estava falando agora. Que é o quê? Não importa se a pessoa acredita, não acredita, se ela conhece, se ela não conhece, se ela tem estudo, não tem estudo, se ela é pobre ou se ela é rica, se ela é da China ou se ela é do Brasil. Não importa. O inconsciente das pessoas vão sempre interpretar a proporção áurea como algo belo, como algo que tem um impacto bom, como algo agradável, tanto aos olhos, quanto aos ouvidos, quanto a qualquer tipo de sensação. Então o inconsciente ele não escolhe pessoa. Todo mundo vai olhar para um trabalho em proporção áurea, para um loiro em proporção áurea, por exemplo, e vai admirar aquilo. Inclusive concorrentes, inclusive pessoas que não entendem nada de cabelo. É interessante que no começo, quando eu comecei a usar a proporção áurea, eu comecei a ouvir muitos relatos de que uma reclamação constante, assim, pelo menos das minhas clientes, era que ela vinha, ela fazia toda a mudança no cabelo e os maridos não percebiam, ou não elogiavam, ou não, né? Enfim, e quando eu comecei a trabalhar com proporção áurea, assim, de uma maneira mais consistente, eu comecei a ter esses relatos de que os maridos delas começaram quando ela chegava em casa, ou quando eles se encontravam logo depois dela sair do salão, que ele admirava aquilo, que ele parava, olhava, falava, nossa,
Poxa, você está bonita, tá? Então a gente conseguia arrancar os elogios ali dos maridos desatenciosos. Olha só que interessante. Por quê? Porque o inconsciente é incontrolável, né? E quando você mexe no inconsciente da pessoa, das suas clientes, imagina você pegar e fazer alguns cabelos em proporção áurea e postar isso. E aí todo mundo que vê isso vai admirar e vai falar, meu, eu quero esse cabelo. Então você vai começar a ter também mais procura das pessoas, porque elas vão inconscientemente querer aquilo. Tá? O impacto químico. Impacto químico, o que é? Quando você faz misturas em proporção áurea, a tendência é que esses componentes, ou que essas químicas, ou que esses tratamentos tenham uma reação melhor, que eles tenham uma efetividade melhor. Né? Então, ou seja, o tratamento ele vai conseguir, né, se você fizer em proporção áurea, ele vai conseguir ter um resultado melhor, ele vai conseguir tratar mais aquele cabelo, vai ter um resultado acima do esperado. Quando você usa isso, principalmente nas químicas, então, na progressiva, nas luzes, na proporção do descolorante, na proporção do plex, na proporção das colorações para montar cores, para criar cores, você acaba tendo uma reação química mais equilibrada, uma reação química, digamos assim, mais natural, mais próximo do divino, né? Então a reação química acaba acontecendo de uma maneira mais equilibrada, mais controlada, né? Mais estabilizada. Então a química ela fica mais estável e você consegue também ter um resultado muito superior. E também na questão da física, né? Eu não sei se você sabe, mas cor é onda de luz. Então, quando você tem, por exemplo, quando você observa um objeto que é azul, o que acontece? A luz bate nesse objeto e quando a luz bate nesse objeto, esse objeto ele absorve algumas ondas de luz e reflete outras. Então, quando você vê um objeto azul, por exemplo, o que acontece é que ele absorveu todas as outras cores e refletiu o azul. Só que para explicar um pouco melhor sobre essa questão de ondas de cor e depois a gente voltar aqui, eu vou chamar o Dr. Haag para ele explicar um pouquinho sobre essa física da cor. Dr. Haag, por favor. Olá, Felipe. Então vamos lá, a física da cor. Como funciona? Primeiro o que temos que entender é que nós não vemos as cores. Nós não vemos as cores. O que nós vemos? Nós vemos a luz que emite ondas, as ondas de luz. Essas ondas batem, refletem no objeto e essa luz que reflete é captada pelo olho humano. Quando captada pelo olho humano, o olho interpreta essas ondas de luz como cores e formas. Quando a luz bate no objeto, algumas ondas de cor são absorvidas pelo objeto e outras ondas de cor são refletidas. Por exemplo, tem um ovo de dragão aqui. Um ovo é vermelho. Quando temos um objeto vermelho, a luz bate nesse objeto, o vermelho é refletido e as outras ondas de luz são absorvidas pelo objeto. E o que vemos é a onda de luz vermelha que é refletida no objeto. Então o que temos que entender é que as cores são ondas de luz que são refletidas. E se a luz não tiver todas as ondas de cor, nós não enxergamos as cores direito. Então quando vemos um cabelo na luz azulada, o que vemos é uma cor azulada, porque não temos cores quentes, cores amarelas e vermelhas para serem refletidas por esse cabelo. E quando vemos o cabelo sob a luz amarela, não temos tanta cor dele. Não temos tantas cores, tantas ondas de cor azul para serem refletidas. E o que acontece é que quando temos uma cor de luz, que não é uma cor que tem todas as ondas de cores,
como a luz do sol, o que vemos é a cor errada do objeto. Precisamos ter todas as ondas de luz para conseguirmos enxergar o objeto quando a luz é refletida. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Me deixe estudar. Duncan, Dr. Hach, muito obrigado aí pela sua participação, Dr. Hach. Então, na física, o que vai acontecer quando você faz uma mistura de cores em proporção áurea? Você consegue uma cor mais pura, uma cor mais natural, quando você monta ela em proporção áurea. Se você for ver, até a criação das próprias colorações pelas marcas de colorações, elas são bem próximas, né, da proporção áurea. Quando você pega, por exemplo, sei lá, uma coloração, por exemplo, 6/31, tá? Inventei aqui, não importa se existe ou não. O que eu quero dizer é que geralmente essa primeira matiz aqui, né, ela vem com 2/3, né? Olha só, mais ou menos 2/3, né? E aqui vem 1/3. Essa é mais ou menos a proporção de cor quando a gente pega uma coloração, tá? E 1/3 para 2/3 tá bem próximo ali da proporção áurea, né? Também chamada de regra dos terços. Existe aí, não na área de cabelo, mas a regra dos terços é usada em outras áreas, que é uma aproximação da proporção áurea. Eu não gosto muito disso, porque quando você aproxima, não é proporção áurea, é aproximado só. Mas as colorações automaticamente já tem um pouco dessa questão da proporção áurea, mas quando você faz as misturas, se você faz em proporção áurea, eu prefiro criar o 6/31, por exemplo, juntando o 6/3 com o 6/1 e aí fazendo aqui em proporção áurea, tá? Eu prefiro fazer isso porque a cor fica mais equilibrada, a cor fica mais natural, a cor fica mais radiante. É muito interessante usar proporção áurea. Onde e como usar proporção áurea no nosso trabalho, no trabalho com cabelos? Você vai usar nas divisões, tanto nas divisões de mechas, divisões para fazer a coloração, divisões para você fazer corte, até mesmo nas divisões para montar um penteado, né? Então a proporção áurea você vai usar em simplesmente tudo. Divisões, degradês, né? E aqui eu estou falando de que tipo de degradês? Degradês de cor, né? Então quando você faz aquele ombre com aquele super degradê, se você usa a proporção áurea, você consegue um degradê mais bonito, um degradê mais alongado. E também em degradês de corte, né? Quando você vai fazer um repicado, quando você vai criar um degradê ali na frente, ou fazer aquele Chanel de bico ou long bob, quando você usa essa proporção entre uma parte e outra do cabelo, né? A nuca e a frente, a franja e o resto do cabelo, quando você faz esse degradê em proporção áurea, você tem um balanço mais bonito do cabelo, você tem um cabelo que vai ter um impacto emocional inconsciente mais belo. E nas misturas, obviamente, que aqui entra a parte química também, né? Da equalização, do equilíbrio entre os componentes, que aí você consegue fazer. Então, você usando a proporção áurea através do número áureo, através do ângulo áureo, através da sequência de Fibonacci e através do retângulo áureo, e aí você vai conseguir realmente ter um resultado muito superior, né? E isso não sou eu que estou falando, é a história, são vários cientistas, várias áreas que usam isso, e simplesmente o impacto que a gente observa nas pessoas, tanto dos cabelos que eu faço, mas também dos meus alunos e alunas do Master Blonde e do colorista profissional, né? Principalmente do Master Blonde, que é focado em loiro difícil, a gente explora bem a fundo essa questão da proporção áurea em loiros, desde a mistura até as divisões, até os degradês, até usar isso em misturas de coloração e tratamentos também. Então, se você usa proporção áurea, se você usa a proporção perfeita, o que acontece é que você vai passar a ter cabelos muito mais belos, que qualquer um vai conseguir enxergar isso. Então imagina o poder disso para suas clientes, imagina como as pessoas vão vir atrás de você
quando você conseguir dominar essa arte da proporção áurea. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você realmente, que esse conteúdo realmente tenha te ajudado. Quero que você comente aqui embaixo se te ajudou, se não te ajudou, se você gostou, se você não gostou, porque isso vai me ajudar a criar conteúdos cada vez melhores para você. E se você está me assistindo pelo Facebook, curta a minha página, siga a página para que você receba notificações quando novos conteúdos surgirem. E no YouTube é a mesma coisa, ative a sinetinha lá, aquele sininho, para que você receba também notificações de novos conteúdos como esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.